Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a qual eu tenho, meu nome é Eduardo Fayet, tenho a honra de ser vice-presidente, junto com o nosso presidente Jean Castro e com a nossa querida companheira, amiga Francine Moore e outros tantos participantes da diretoria que aqui também estão presentes, mas gostaria de destacar esses dois nomes, né? E, claro, não deixaria também de destacar o nosso maior guru, Paulo Castelo Branco, do nosso Conselho de Ética, né? Aliás, que sempre está de olho na gente, né? O tempo todo, para que a gente faça sempre as coisas dentro da linha, né? Mas a ideia do RIG Summit é proporcionar experiências memoráveis e fortalecer o compromisso com a inovação, a criatividade, o planejamento estratégico no setor. Cada vez mais, a nossa atividade é uma atividade complexa, né? Nós vamos tratar disso aqui ao longo dos painéis, e nós precisamos cada vez nos preparar, não só do ponto de vista técnico, não só do ponto de vista de conhecimento, mas também do ponto de vista dos nossos comportamentos, né? Ou famosos soft skills, que são fundamentais para que a gente tenha boas relações e cada vez mais consiga construir um país melhor para nós, né? O RIG Summit tem como objetivo fomentar e ampliar o diálogo ético, transparente e qualificado sobre as relações institucionais e governamentais no Brasil e as melhores práticas internacionais. Nossa programação aqui foi pensada para promover o debate, o diálogo, o diferente, o diverso, e identificar os desafios e para compartilharmos soluções práticas, abordarmos temas estratégicos como inteligência artificial, segurança pública, investimentos, gestão de políticas públicas e saúde. Esse é o nosso script de hoje. E, obviamente, nós não teríamos condições de fazer esse evento se a gente não tivéssemos os patrocinadores, né? Essas instituições que acreditaram em nós e que têm nos apoiado sistematicamente para que a gente consiga desenvolver esses temas. Então, em primeiro lugar, agradecer à Associação Brasileira da Lata de Alumínio, Abra Latas, que inclusive vocês estão bebendo as latas aí, né? A água em latas, né? Da Abra Latas, a BAT Brasil, a Bernardi Advogados e Associados, a BNTS Consultoria, Casa Política, Diageo, Grupo Farma Brasil, GS1, Associação Brasileira de Automação, o Itaú, a Multiplan Shopping Centers, New Investments e a Vector Relações Governamentais. E também tivemos o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que tem nos apoiado sistematicamente. Nesse momento, eu vou pedir a todos que vocês fiquem em pé, porque a gente vai iniciar o nosso evento com o hino nacional.
obrigado a todos. Nesse momento, convido ao palco para dar boas-vindas oficiais o presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, Jean Castro. Por favor, Jean. Aí pode ficar aí no púlpito, eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo presente de todos. Obrigado pela dedicação, pela organização do evento, junto com toda a nossa equipe. A Laura, a Wanda, a Lívia, muito obrigado. A equipe da Sisters também, que está fazendo um belíssimo trabalho. E todos os demais profissionais envolvidos no apoio. Queria agradecer a presença dos nossos associados, o nosso querido presidente do Conselho de Ética, Paulo Castelo Branco, como já foi referenciado pelo FAE, e aos demais membros da diretoria, que eu estou vendo a Caroline, a Bia Lohane, o presidente da ABS está aqui com a gente também, a Ariela, e tantos outros, o professor Marcos Coimbra, nosso diretor de Relações Internacionais, enfim, se eu for ficar falando o nome de todo mundo, eu sei quase de todos, então, de fato, em nome de vocês, já anunciados, eu cumprimento todos os demais. Esse evento ele tem uma função muito importante, além do encontro, que sempre é importante que os profissionais se encontrem, que os temas sejam debatidos, né? Mas ele é uma nova marca que a Brig está trazendo aí para o nome a Brig, para os eventos da Brig, que é anualmente nós paramos para discutir e falar sobre temas, né? Com os profissionais, com os nossos colegas da área de relações institucionais e governamentais e com seus stakeholders mais próximos que tenham a ver com alguma pauta que hoje a sociedade está enfrentando, está debatendo, porque isso, primeiro, nos possibilita essa troca importante de informações, né, essa sensibilização maior em relação aos temas, e a gente pode, assim, ser ferramenta para continuar levando esse tema à frente, aperfeiçoá-lo, até que, de alguma forma, ele se transforme numa norma, numa lei, né, ou algo que tenha que ser cumprido pela sociedade, e a gente sempre fala aqui, né, um dos nossos, digamos assim, objetivos maior como instituição, a BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, é fomentar a melhor legislação, a melhor norma possível para que ela sirva à população. Né? E nós estamos permanentemente em contato com os reguladores, legisladores, membros do Executivo, enfim, levando a experiência e o que nós temos na iniciativa privada de vivência, para que, por melhor que seja a intenção do legislador ou do regulador, ela não venha, de alguma forma, a prejudicar, atrapalhar, ou nos fazer ficar na linha do tempo, né, em relação a grandes avanços que a gente vê mundo afora, em outros países. Uma das questões que vai ser hoje conversada aqui, muito importante, é a inteligência artificial. Né? Infelizmente, o Brasil, a princípio, já larga atrás. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Temos grandes nomes aqui hoje que vão nos ajudar a entender isso, e fazer com que a gente possa sair também disseminando esse conhecimento, essa experiência, e levando isso para fora dessas paredes aqui, né, para o Congresso e para onde estivermos aí dialogando, para tentar melhorar esse ambiente de negócio e desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A gente tem uma programação hoje muito bacana, o FAE depois acho que vai passar a programação, né, FAE, enfim, já também foi dado conhecimento a todos. Mas eu quero dizer que a gente vai fazer uma homenagem hoje à noite, mas eu queria também citar agora aqui nosso querido colega que nos deixou recentemente, em fevereiro, Guilherme Cunha Costa, ex-presidente da Brig, e uma pessoa que sempre nos inspirou muito, nos motivou, e é um dos responsáveis por nós estarmos hoje aqui, no segundo RIG Summit, né, segundo ano consecutivo. Esse é um evento que passa a ser anual. E o Guilherme sempre pregou muito isso, né, de juntos somos mais fortes, né, que parece chavão, e de fato é, mas é uma verdade tão sincera e tão objetiva, que não tinha como a gente não deixar de citar, e relembrar que, de alguma forma, Guilherme Cunha Costa está aqui com a gente, e será homenageado hoje no Prêmio Marco Maciel. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso querido ex-presidente. Bom, para não delongar mais, eu sei que a gente tem muita coisa bacana para conversar, né, para interagir, muita informação legal, muito debate, então devolvo a palavra ao FAE. Desejo a todos um bom evento, obrigado pela presença e até mais tarde, hein, no Prêmio Marco Maciel. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean.
Antes da gente falar, eu vou chamar aqui daqui a pouco um colega nosso para falar um pouquinho sobre questões das nossas atividades internacionais, mas eu queria destacar alguns elementos. A BRIG trabalha fortemente na capacitação, além, né, da regulamentação da atividade, na capacitação de profissionais e das organizações, as empresas que atuam, né, de forma estruturada com relações institucionais e governamentais no Brasil, tanto no âmbito federal quanto nos âmbitos estaduais e municipais. Lohane está aqui, a nossa diretora, né, da área de relações legislativas com os dois níveis da nossa estrutura de Estado, o estadual e municipal. Trabalhamos com esses eventos, que o objetivo é aproximar as pessoas, né, reconectar ou conectar, né, ou intensificar as conexões. Isso é fundamental. E o Prêmio Marco Maciel, como o Jean já falou, que será realizado hoje à noite, então já reiteramos o convite a todos. Lá, não fiquem preocupados, eu não serei o cerimonialista, nós teremos a Maria Paula, bem mais agradável do que eu, mas é importante que a gente reconheça, de fato, o que as empresas estão fazendo, né, principalmente considerando que é uma atividade bastante delicada, né, a nossa. Então, isso é fundamental para que a gente amplie esse conhecimento da sociedade de uma forma geral. Além disso, as nossas missões internacionais, nós vamos realizar a terceira agora, no segundo semestre. Realizamos ano passado Washington, esse ano Bruxelas e Paris, e agora vamos realizar no dia 13 de outubro novamente Washington, né? Nós temos tido uma sorte muito grande nas nossas viagens para os Estados Unidos, porque sempre são viagens que o contexto com os Estados Unidos está muito caloroso, né? O ano passado era a eleição americana, né? E esse ano o tarifaço, né? Então a gente tem tido bastante sorte, né? Que o caldo esquenta, né? Ou a água sobe a fervura na hora que nós estamos lá. E isso amplia o nosso aprendizado, isso é muito importante para a gente entender como é que funciona aquele país, que é fundamental aqui nas nossas relações, né, como tem sido amplamente destacado na imprensa, 200 anos de relações estruturadas entre o Brasil e os Estados Unidos. Nesse momento, então, gostaria de chamar ao palco nosso nosso diretor de Relações Internacionais e conselheiro da BRIG, Márcio Coimbra. Por favor, Márcio. Ele vai... vai nos falar um pouquinho mais sobre as questões relativas às relações internacionais e, inclusive, dar aqui um resultado que a gente teve da nossa missão agora de Paris-Bruxelas. Por favor, Márcio. Bom dia, gente. É uma satisfação imensa estar aqui hoje em mais um evento da BRIG, especialmente num dia onde a gente tem profissionais da área que podem se encontrar, que podem trocar ideias, que podem encontrar soluções que são importantes dentro das suas áreas de atuação, especialmente numa área que é tão sensível, que é a área de relações institucionais e governamentais. Senhor presidente, membros da diretoria, colegas associados e todos que nos honram com a sua presença na data de hoje. Esse é um momento, antes de tudo, um reflexo da visão expansiva e do apoio decisivo do nosso presidente Jean Castro e também o coroamento de um trabalho coletivo construído ao longo dos anos. É muito bom a gente lembrar disso. A vocação internacional da BRIG não é de hoje. Ela foi visionariamente plantada na gestão do nosso querido e saudoso Guilherme Cunha Costa, que em 2016 liderou nossa primeira missão internacional ao Chile e depois consolidou nossa voz em conferências cruciais que nos garantiram um assento no Conselho de Privados da UPU, uma entidade vinculada à ONU. E essa base sólida, ela foi ampliada e aprofundada na gestão da presidente Carolina Venuto,
que manteve o compromisso com a agenda global e também promoveu debates essenciais no complexo período pós-pandemia, dando continuidade e sofisticação à nossa atuação. Hoje estamos colhendo os frutos dessa semeadura. Foi sobre este legado sólido que, com a chancela e o incentivo do presidente Jean Castro, pudemos acelerar a nossa estratégia. Ainda no início da sua gestão, ele abraçou uma proposta muito maluca que eu levei a ele, de nós ampliarmos a nossa esfera internacional. Eu, como conselheiro da entidade, levava essa ideia que era ousada. E ele forneceu total apoio para transformá-la em realidade, entendendo que a BRIG está muito além do Brasil. A BRIG precisa estar presente também no exterior. Então, o que aconteceu? Primeiramente, nós fomos a Washington abrir canais no coração político das Américas e logo depois fomos à Europa para engajar instituições como a União Europeia e a OCDE. Os frutos dessas agendas, os contatos estabelecidos, as parcerias que foram desenhadas e a credibilidade conquistada pela BRIG junto à diplomacia brasileira, ao Congresso dos Estados Unidos, organismos multilaterais e think tanks globais já mostram desdobramentos, como nós veremos a seguir nas palavras dos nossos colegas da Society of European Affairs Professionals de Bruxelas, a congênere da BRIG na União Europeia. Como resultado direto desse trabalho coletivo, que honra o passado e olha para o futuro, eu recebi o convite ainda como conselheiro para assumir formalmente essa diretoria internacional, que me enche de orgulho e me motiva muito para servir diante dos nossos associados, porque este é o nosso trabalho. Nós estamos aqui e os que estão aqui, que não fazem parte da diretoria, certamente ainda farão, porque será a hora de vocês servirem os outros associados. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho aqui. Eu reconheço que sem o trabalho pioneiro dos que antecederam e sem a confiança do nosso presidente, esses caminhos não teriam sido trilhados. A ação que eu empreendo na minha vida profissional, e isso acontece com todos os profissionais que fazem parte da direção da BRIG, no meu caso, o meu trabalho consiste em abrir portas e agendas no exterior, estabelecer contatos na diplomacia corporativa e solidificar vínculos confiáveis na área de comércio exterior. Eu fiquei muito feliz porque isso se encaixou com os objetivos da BRIG nesse momento, no trabalho que eu estou fazendo, assim como vários dos nossos outros colegas também levam os seus contatos e as suas formas de atuação e o seu empreendedorismo para dentro da BRIG, fazendo que a entidade sempre cresça cada vez mais, doando o seu tempo e doando a sua expertise para todos os nossos associados que estão aqui. Felizmente, isso se tornou um instrumento para executar e ampliar a visão que sempre guiou a nossa entidade. Agora nós temos a missão de consolidar e ampliar a nossa presença global. Levaremos a voz do nosso setor mais uma vez em Washington, nesse ano de 2025, e nós vemos com a questão das tarifas o quanto é importante o Brasil estar presente em Washington. Hoje as tarifas vieram de lá, mas elas podem vir de qualquer lugar no futuro, e se a BRIG estiver preparada, ela pode ser exatamente uma fonte de interlocução confiável de diplomacia corporativa, que passa ao largo da diplomacia tradicional e é capaz de desobstruir canais de conversação com governos e com entidades que muitas vezes estão muito dificilmente fechados por conta da política partidária. Então, a nossa importância, a importância desses profissionais, nesse momento, se torna fundamental. Então, nós vamos rumar novamente para Washington esse ano, para consolidar essas agendas e abrir outras. Vamos novamente à Europa em 2026,
e logo depois já posso adiantar que nós também colocaremos o nosso pé na Ásia. Então, isso tudo tem um objetivo e consegue abrir e garantir espaço para o diálogo, para a segurança jurídica, para atrair investimentos. E mais do que isso, posicionar o Brasil com destaque no cenário geopolítico internacional. E o mais importante de tudo, gente, e aqui eu faço menção ao nosso conselheiro Castelo Branco, sempre amparados pelo manto da ética e da transparência, sem as quais a nossa atividade não sobrevive. O professor Paulo é o nosso guardião da ética dentro da nossa entidade, uma pessoa que muito nos orgulha e nos guia nesse sentido. Logo, acredito que, amparado por esses caminhos, por esses vetores, a ABRIG tem muito a crescer nos próximos anos. Então, agora, contamos com o apoio de todos vocês para escrevermos juntos esse próximo capítulo, que começa com as palavras da presidente da Society of European Professionals, que eu falei para vocês mais cedo, Emma Brown, que nós encontramos durante a nossa visita em Bruxelas. Muito obrigado. Hello, and greetings from Brussels. I'm Emma Brown, President of SEAP, the Society of European Affairs Professionals. I'm delighted to join you, even if virtually, for the opening of ABRIG's annual summit. And on behalf of SEAP, thank you for your kind invitation. It's a real pleasure to speak to fellow professionals outside of Brussels who share our commitment to ethical and transparent public affairs. SEAP has been the independent voice for public affairs professionals in Brussels since 1997. Our mission is simple but important: to promote high standards in lobbying and ensure our profession contributes positively and transparently to EU policymaking. We engage with the EU institutions, advocating for clear and coherent rules that are properly applied to everyone. We share our experience engaging in the decision-making process with a view to making it better for all involved. Just as importantly, SEAP wishes to add value to its members. We are a community of professionals, a place for us to exchange ideas, share challenges, speak up for accountability, fairness, and open dialogue. Lobbying in Brussels reflects the complexity of the European Union itself. We have 27 member states, 3 main legislative institutions, and other institutions representing economic, social, and regional aspects, and countless stakeholders. It's a multi-layered process that relies on consensus. And in this environment, lobbying isn't about undue influence. It's about giving decision makers the facts, the evidence, and the perspectives from all sides. At SEAP, we believe transparency and integrity are the foundations of trust in democracy. We have developed a code of conduct, and it is very clear: honesty, openness, respect for the rules, and zero tolerance for conflicts of interest. When lobbying is conducted transparently and ethically, it becomes a legitimate and essential part of policymaking, one that strengthens institutions and, even more importantly, public trust. That's why SEAP calls for stronger safeguards, better enforcement of ethical standards, and a tougher approach to revolving doors between public office and the private sector. These are challenges I believe we all face, and we must tackle them together. The responsibilities of our profession cross borders, and that's why building bridges between SEAP and ABRIG matters. By exchanging best practices in terms of regulations, professional standards, and trainings, we can better understand each other's environments and raise the bar globally. I'm a lobbyist through and through. It's not only my career, it's also a passion of mine, and that's why I believe organizations like ABRIG and SEAP represent a crucial part of any political system. I'm very grateful we had the chance to meet ABRIG back in May in Brussels to introduce our work, and we now welcome every opportunity to deepen our collaboration in the months to come. Thank you once again for inviting SEAP to be a part of your summit. I look forward to continuing our dialogue and working together to promote an ethical, professional, and transparent lobbying culture
in Brazil, in Europe, and even beyond. I wish you all the best for the rest of the summit. Thank you. Goodbye. Obrigado a todos e convido agora o Eduardo Faê para retornar ao palco e conduzir o nosso primeiro painel. Agora, voltou. Muito bem, para a gente já iniciar nossas atividades, eu gostaria de, para esse primeiro painel, com o título, tema, né, Inteligência Artificial e os Desafios nas Relações Institucionais e Governamentais, convidar a gerente executiva de Relações Institucionais e Governamentais, internacionalista e mestre em Estratégia Empresarial na TOTUS, a senhora Ariela Zanetta, por favor. Gostaria também já de convidar o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, senhor Andrei Guterres. Desculpa. Desculpa, Andrei, eu falei associação aqui, tá o nome aqui, Associação Brasileira das Empresas de Software, desculpe. Andrei Guterres, é isto? Correto, então tá ótimo. Às vezes a vista aqui atrapalha mesmo com essa letra gigante. É a idade. Bom, muito bem. Eu gostaria de começar aqui com a questão da inteligência artificial, né? Aqui uma provocação aos nossos painelistas, dois especialistas nessa área, né? Que estão no calor dessa discussão e que, obviamente, além das questões no legislativo brasileiro, né? Que a Ariela vai contar um pouquinho para nós aqui, tem questões da sociedade brasileira e das relações com o mundo, né? A tecnologia sempre ultrapassa fronteiras, né? Não nos deixa circundado a nossas questões domésticas, né? Sempre tem relações internacionais num mundo extremamente globalizado, que, aliás, se globalizou em função da tecnologia, né? A tecnologia que permitiu esse nível de globalização. E a inteligência artificial tem tido várias questões importantes, né? Algumas reflexões fundamentais, né? Quem produz a inteligência artificial, né? Quem são os desenvolvedores, quem são os aplicadores, quem são os usuários, né? Como essa dinâmica mercadológica vai se estabelecer. E tem questões que muitas vezes beiram o mito, né? De questões relativas ao domínio da tecnologia sobre o ser humano, né? Questões até nesse sentido. Mas, mais do que isso, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre a atuação do ser humano na inteligência artificial, né? Em dois aspectos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é a formação, o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Isso é fundamental em relação a isso. O segundo é o uso, né? E como que as estruturas institucionais, nós estamos falando aqui nesse caso o Estado brasileiro, os Estados nacionais, né, famosos Estados nacionais, e a sociedade devem encarar isso no sentido de um processo de regulação adequado, né, não de uma camisa de força, né, e também não de uma liberalidade absoluta, a qual nós sabemos que a humanidade hoje não pode mais operar em função dos diversos interesses e da influência que recebemos, né, muitas vezes até negativa, de muitos grupos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, eu vou passar primeiro a Ariela, né, ladies first, para que pudesse falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso país e na relação com a inteligência artificial.
Obrigada, Edu. Bom dia a todos. Acho primeiro agradecer à Brig pelo convite, né, e também proporcionar esse momento, né, de discussão, né, e de encontro com os nossos colegas. Então, deixo aqui meu agradecimento. Cumprimentar também, né, Andriei, meu colega aqui de painel de profissão. Obrigada também, Edu. Eu vou apresentar rapidamente só a TOTUS, né, para quem não conhece. A TOTUS ela é uma líder, né, no setor de tecnologia. É uma multinacional 100% brasileira. Né? Hoje nós contamos com mais de 12 mil colaboradores espalhados no Brasil, América Latina, Estados Unidos e União Europeia. Estamos presentes aqui em 5, né, unidades da federação. E o nosso grande objetivo, né, como uma empresa B2B que atende seus clientes, é ser o Trusted Advisor dos nossos clientes nessa frente de tecnologia para o desenvolvimento, né, do seu negócio, né, em termos de produtividade e competitividade. Então, a gente conta com 3 unidades de negócio, né? Então, a TOTUS Gestão, toda a parte de RP que possibilita essa gestão, né, do negócio, né, do back-office, né, em 12 segmentos da economia. A parte de RD Station, né, que faz toda a questão ali de dados para vendas, relacionamentos e marketing. E a nossa TOTUS Techfin, que é a joint venture com o Banco Itaú, que tem o nosso RP Banking, que possibilita, né, a democratizar o acesso ali a crédito, né, B2B e também em pagamentos. Então, dito isso, né, sendo uma empresa de tecnologia, o nosso core, né, a nossa espinha dorsal é em relação à inovação. Né, nos últimos 5 anos, a gente investiu mais de 5 bilhões, né, em pesquisa e desenvolvimento, justamente para poder cada vez mais atender ali as necessidades do nosso cliente, pensando no que o Brasil também precisa, né, em termos de negócio. E falando, acho que, em inovação, a gente enxerga, né, a inteligência artificial como uma tecnologia, uma inovação verdadeiramente revolucionária que veio para ficar. Ela não é nova, né, acho que aqui todo mundo já sabe disso, né, mas a IA generativa realmente mudou o ponteiro, né, da capilarização de onde permeia hoje a inteligência artificial, né, que vai desde o setor público ao cidadão. Né, isso mundialmente falando, e o Brasil, obviamente, inserido em todo esse contexto. Então, ela não é mais uma moda, né, não é uma moda, né, passageira, mas sim uma transformação estrutural da sociedade e da economia que não tem mais volta. Né, algo que assim não tem como, né, retroceder. E, na nossa visão, o Brasil ele ainda tem uma janela de oportunidade, se a gente não perder novamente, de ser um hub, né, de inteligência artificial, tanto pelo seu tamanho, pela quantidade da sua população, pela sua liderança regional e, obviamente, pelos seus recursos, né, renováveis, tão importante para toda a infraestrutura, né, que possibilita cada vez mais o uso, né, de todas as tecnologias, não necessariamente IA, mas que vai precisar também para a gente potencializar essa inovação aqui no país. Mas hoje a gente enxerga, pelo menos neste momento, né, é claro que isso não é estanque, né, pode modificar, nós como potenciais aplicadores, né, sendo mais competitivos nesse elo da cadeia do que hoje desenvolvedores. Né? A gente vê países muito mais à frente, né, nessa questão, e onde hoje a gente teria essa oportunidade seria nesse elo ali de um agente da cadeia de IA. Novamente, não significa que, num futuro próximo, isso não possa mudar, depende das condições que a gente conseguir estabelecer aqui como país. E é claro, né, quando a gente fala de inovação, né, de tecnologia, algo disruptivo, né, muitas vezes isso pode ter uma dificuldade, né, adicional de uma empresa implementar isso, né, seja porque recursos financeiros, né, não suficientes, expertise, né, ainda não tão evoluída, né, e tão conectada, né, com o que precisa ser feito, né, ou até mesmo equipes enxutas, né, e aí vem também o papel da interlocução, né, do setor privado com o setor público em ter mecanismos que se possa ter tanto fomento a essa inovação, quanto também a toda a parte estrutural. Né? E hoje nós já temos alguns mecanismos, né, que podem e devem ser melhorados, né, e mais adaptados, como, por exemplo, a Lei do Bem,
né, o próprio Plano Brasileiro de IA, o PBIA, que agora, né, vai ser discutido dentro da Sítio Digital, construído a partir ali, né, de uma provocação também da Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital do Conselhão, que o Laércio Consentino, que é o fundador e presidente do Conselho da TOTS, é um dos coordenadores. Então, essa comissão foi recriada e o PBIA vai ser discutido lá, obviamente. Precisa ter uma interlocução entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para que a gente justamente não tenha uma regulamentação hoje discutida tão restritiva que impossibilite propriamente o PBIA. Né? Então, essa interlocução é extremamente importante e o que a gente estamos aguardando agora, que é o REDATA, né? Que é focado justamente na parte de data center e de infraestrutura, que o Ministério da Fazenda está à frente dessa interlocução e há a expectativa de termos isso em breve, seja uma medida provisória ou seja, né, contemplado ali no PL 2338, que o relator deputado Aguinaldo já mencionou que isso pode acontecer. Então, isso tudo para garantir que a gente tenha essa infraestrutura, que a gente, né, tenha, por exemplo, né, pequenas, médias, né, empresas também participando desse processo, que isso não seja somente, né, potência, né, das grandes empresas, para a gente conseguir também essa capacidade técnica e esse desenvolvimento inovativo. Então, e aí esse investimento é essencial para que a gente consiga, como país, competir mundialmente falando e não perca também essa nova janela de oportunidade. Claro que toda inovação e toda tecnologia ela traz uma complexidade, né, principalmente no seu, não digo nascedouro, porque a IA não é nova, né, mas pelo menos nesse ambiente que ainda não existe uma regulamentação, é justamente essa complexidade de tu teres uma regulamentação que pode proteger as pessoas, né, os sistemas, mas ao mesmo tempo não impedir todo esse desenvolvimento da inovação. E esse ambiente de diálogo aberto, né, e receptivo entre setor privado, sociedade civil, né, academia e setor público é essencial para que a gente consiga também demonstrar o quanto, se a gente tiver uma regulamentação muito restritiva, a gente não vai sair do lugar. Né? E aí eu acho que entra um pouco o nosso papel como relações governamentais. Né? E o primeiro, como tu também mencionaste, a questão de força de trabalho. O primeiro passo é, se hoje, pelo menos a discussão interna na TOTUS, né, que o profissional que minimamente não souber utilizar, não estou falando nem de desenvolver ou aplicar, mas utilizar, né, a inteligência artificial como parte do seu time, ele com certeza em algum momento próximo estará defasado. Né, e todos os tipos de profissionais, incluindo nós, profissionais de relações governamentais. Hoje a gente tem os chamados agentes de IA, que são esses sistemas operacionais, esses sistemas, né, para fazer ali atividades operacionais, né, e de não tanto complexo, e trazer isso como parte do time, né, eu entendo que aí é essencial. Então, o primeiro ponto é a nossa própria capacitação. Né, como a gente pode, né, compreender, entender a inteligência artificial, como ela pode ser usada, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, e o primeiro acaba fomentando o segundo, porque também faz parte do nosso trabalho, né, no dia a dia, né, de defender interesses, né, de levar a informação né, ali na prática, né, para os nossos interlocutores, os nossos agentes, minimamente compreender do que a gente está falando. Nós não precisamos ser especialistas e técnicos naquele tema, mas né, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, os dois acabam se fortalecendo de uma certa medida. Né? Então, hoje, né, como a gente trabalha dentro da TOTUS, né, a gente tem, por exemplo, já uma trilha, né, de educação e inteligência artificial, né, na nossa universidade, e a gente tem programa, chama Programa JEDI, justamente que é, né, da área especializada, né, da nossa vertical de inteligência artificial, que qualquer colaborador pode se inscrever e aí tem um processo de mentoria, de ensinamento, né, e tudo mais. Agora a gente está no processo de educação, como treinar um agente de IA para que internamente, né, ela componha o seu time. Então, assim, até para eu dar espaço, né, mais para fala, eu acho que primeiro o overview seria nesse sentido, assim, né, a nossa capacitação também como profissionais dependente, né, da área, e que isso potencialize também o nosso trabalho para fazer se entender que esse talvez seja o momento de a gente ter uma regulamentação mais equilibrada e não tão restritiva, né, até porque
está mudando muito rápido, né? Agentes de IA, né, em 2023, quando o PL 2338, né, foi escrito, nem se existia. Então, hoje, por exemplo, tu tens no artigo 4º o conceito de agentes de IA como um elo da cadeia pela legislação, mas a prática mercadológica entende agentes de IA como um sistema, né, para fazer atividades operacionais. Então, assim, muda tão rápido que a gente corre o risco de ter uma legislação que já vai nascer defasada e não conversa com o que está sendo, né, praticado no mercado e pelos cidadãos mesmo, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu marido, né? Meu marido, professor e empresário, ele tem lá, já treinou os seus agentes de IA para suas atividades operacionais e ele, né, é publicitário, né? Então, isso já permeia o nosso dia a dia e o nosso desafio e a complexidade é justamente, né, em como nós vamos ter essa regulamentação que não nasça defasada e restritiva, ao mesmo tempo que proteja também a sociedade, as pessoas, né, e traga uma ética na sua prática. Então, temos um belo desafio, não digo nem pela frente, porque ele já está acontecendo, né? Obrigada. Obrigado, Ariela. André, então, só para revalidar aí essa perspectiva da IA, né, do desenvolvedor, do usuário, né, e essa perspectiva na relação com a sociedade, de uma forma geral, qual que é a reflexão aí que você coloca para nós, por favor? Muito bom. Eu estava vindo para cá com uma pegada de uma fala, né, pensando, deputado Aguinaldo, falar mais de regulação. E aí, olhando aqui a nossa proposta, né, talvez valha eu entrar mais no nosso tema de AI RIG. Vou aproveitar um pouquinho e explorar um pouco mais do que a Ariela já falou, a minha colega, e eu acho que vai ser mais rico aqui a gente fazer esse debate. Primeiro, queria agradecer Jean, em nome, né, do Jean, toda a Brig, todo esse coletivo que eu admiro muito. Vocês têm feito um trabalho muito ativo, muito intenso e muito importante para a gente avançar, né, as relações governamentais. Obrigado. E eu, para falar um pouquinho da ABS, da minha trajetória, sei lá, a ABS é uma associação, a Associação Brasileira das Empresas de Software. Tem outra ABS de engenharia sanitária também, né, quando você coloca lá, aparece também essa outra. Então, é normal já isso acontecer. Mas a nossa ABS de software e tecnologia, a gente pega praticamente toda a cadeia, mas o nosso foco são desenvolvedores de software, de tecnologia. A gente tem cerca de 2.000 empresas em 24 estados do território nacional, predominantemente micro e pequenas empresas brasileiras. É a maioria das nossas empresas. Mas a gente tem todas as grandes multinacionais, americanas, europeias, chinesas, até russa, a gente tem lá no nosso bojo, mas majoritariamente grandes empresas brasileiras, pequenas empresas brasileiras. Então, a gente dialoga com todo mundo e nosso compromisso é pensar o Brasil. Né? Eu acho que essa é a nossa, pensar o Brasil, melhorar o país, né? E a nossa proposta é construir um país mais digital e menos desigual. E a minha trajetória também é curiosa, porque eu vim da IBM. Né? Eu já fui acadêmico numa outra encarnação, aí fui cair uns 10, 11, sei lá, anos atrás, no setor de tecnologia. E na IBM, a gente, em 2016, com o Fábio Rua, na época, a gente criou o Watson for Policy. Estava chegando inteligência artificial naquela época. A gente catou o Watson da IBM e falou, porra, vamos botar isso aqui para ajudar o nosso trabalho? Será que não dá? Provocamos. Vendemos uma ideia lá dentro, a gente falou que dava para vender. O pessoal botou dinheiro lá, recurso interno. E a gente, na época, em 2016, a gente desenvolveu... e aí depois eu vou falar um pouquinho como é que eu vejo o que é IA. Mas a gente desenvolveu um sisteminha nosso que usava inteligência artificial para ficar monitorando o Twitter aberto, o que tinha no Twitter. A gente fazia scrapping de alguns sites também abertos, site de notícia aberto, etc. Tudo para consumo interno. Site, portal da Câmara, do Senado, portal de algumas ONGs, dependendo do tema. E a gente calibrou nome de pessoas influentes, temas, e a gente tinha, e eu usei isso aí em 2016, 2017, um dashboard que me trazia o que a pessoa estava falando sobre o meu tema, eu conseguia monitorar, isso em 2016. E dava para brincar legal. Aí a gente tentou fazer como um produto lá da IBM, mas aí a burocracia interna estava difícil, a gente não conseguiu decolar. Mas eu me diverti bastante montando esse sistema, entendendo o que era inteligência artificial,
né? E usando a ferramenta, vendo seus limites e vantagens. Mas isso, eu fiz essa digressão para a gente entender que a inteligência artificial, o que é IA? Pouca gente sabe. No fundo, a IA é uma mudança no padrão de programação. A programação tradicional, você vai lá e codifica 2 mais 2 é igual a 4. Ela é determinística. 2 mais 2 é igual a 4. Já está determinado na programação, no código. A IA, ela mudou o paradigma, ela vai por uma linha de colocar 2 mais 2 pode ser 4. Ela é probabilística, ela não é determinística. Então, ela vai por probabilidade. E essa probabilidade depende, né, da correlação com uma base de dados, da correlação com alguém que vai dar o joinha, vai dar o ok. A inteligência artificial é isso. Inteligência artificial é estatística. Então, quando a gente entende isso, vocês passam a ver que não tem nada de inteligente. Né? Simplesmente é correlação de variáveis por meio de estatística. E aí, quando a gente entra no nosso exercício aqui, né, de olhar a área de relações governamentais, a gente tem uma série de... Primeiro, inteligência artificial também não é só IA generativa, né, que cria conteúdos. A generativa, ela gera conteúdos. A IA pode ser essa IA que eu falei para vocês, que eu usava na IBM lá atrás, em 2016, que é uma inteligência artificial que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina simples. Ela é mais simples, mas ela nem por isso deixa de ser eficiente. Então, dependendo do contexto que você for usar na área de HealthGov, você vai precisar de uma inteligência artificial diferente. Então, eu vejo, e eu vim do setor de tecnologia, passei entre IBM e uma spin-off 10 anos, saí esse ano e montei minha consultoria de relações governamentais, que eu estou também aqui junto com vocês. Não vou dizer que eu já estou usando IA nela, mas com quem vende IA, eu consigo pensar e ver as lacunas e onde dá para a gente brincar, né, e buscar mais produtividade. Por exemplo, monitoramento. Né, tem aquele bando de gente todo dia olhando, monitorando o portal da Câmara, portal do Senado, portal de ministérios, varrendo o DOU. Né, o DOU já tem muita varredura automatizada, mas isso tudo já é possível cada vez mais, embora no início a assertividade vai ser menor, mas cada vez mais isso vai conseguir ser automatizado, de maneira a reduzir, e vai ter um impacto, sim, na maneira na porta de entrada de muito profissional inicial de relações governamentais, que eles entram para fazer o monitoramento nas consultorias. Então, com o avanço, é possível cada vez... E inteligência artificial não é a generativa mais... É uma inteligência artificial simples. Outra coisa, aí eu vou soltar o relatório para o meu cliente. Aí, se a gente conseguir já pegar uma IA um pouco mais fundamentada, mas aí eu já tenho que ter um nível... A inteligência artificial, eu gosto de dizer que ela é a cerejinha do bolo da revolução digital. Você precisa ter um estágio de maturidade em transformação digital, né, na digitalização da sua organização, para você conseguir começar a extrair mais vantagens da inteligência artificial. Se eu já estou digitalizado, eu tenho os meus relatórios digitalizados, todos, eu começo, hoje já é possível, calibrar o monitoramento, calibrando com o tipo de relatório que eu faço para cada cliente específico, de modo que ele consegue me gerar sozinho, que é o que a gente está chamando de agente de IA, isso que a Ariela trouxe, eu consigo calibrar um sistema para ele fazer o monitoramento e já gerar o relatório. E mais ainda, é possível até, mas aí vai do grau de confiança que você vai ter no sistema, né? Eu acrescentaria você atestar isso, passar por uma revisão humana antes de ir, mas é possível até automatizar isso para ir direto. O sistema passa pelo monitoramento, faz o relatório do jeito que você faz, baseado no relatório que o cliente você fez há 15, 20 anos, sei lá, se você tiver isso documentado, digitalizado e treinou o sistema, e ele já pode até disparar de maneira automatizada o reporte para o cliente. Então, é algo que eu vejo muito isso, é possível. Mas aí a inteligência artificial, ela entra... a gente tem sempre esse paradoxo, a nossa atividade ela é eminentemente humana. Né? Então, e a inteligência artificial ela vai fazer o trabalho intelectual mecânico. Né? Agora, toda a parte de estratégia, eu vejo isso, o que a Ariela estava falando, da gente se provocar para usar IA, para usar uma IA generativa, por exemplo, para você conseguir sentar, fazer análise de cenário, né? Usar ou montar
por exemplo, um banco de dados para cada cliente. E esse é um desafio que a gente vai ter. Por exemplo, empresas maiores de relações governamentais, né, vão ter o seu banco de dados, podem ter para cada cliente. Isso é um desafio porque é uma informação confidencial. Dependendo da IA que você usa, essa informação pode vazar, né, e vazar, retroalimentar um modelo da inteligência artificial e entrar num outro cliente e vazar aquela informação confidencial, propriedade intelectual, enfim. Então, você precisa ter muita atenção aí. Mas que é possível você começar a calibrar agentes de IA e customizando a partir da documentação, da necessidade, dos issues de cada cliente. Isso também é possível. Mas a parte estratégica, né, vai depender do ser humano. Então, assim, o profissional de relações governamentais, cada vez mais, ele vai poder usar esses recursos que vão cruzar os dados internos, ou da sua empresa, se é o HellGov in-house, ou, né, do cliente, se é uma consultoria, cruzar esses dados internos com inteligência artificial, com os dados externos de uma IA generativa, que vai ajudar você a pensar qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho, quais são os riscos, né? E trabalhando em conjunto, aí é muito aquilo que a gente fala. Eu não vou perder esse cara, sim, ele não vai perder a posição dele para a inteligência artificial, mas ele vai perder para outro que use a inteligência artificial. Né? O pobre do estagiário, não. Esse daí, que faz o trabalho intelectual mecânico, muito provavelmente esse trabalho vai ser automatizado. Né? No escritório de consultoria de relações governamentais, escritório de advocacia, né? Felizmente ou infelizmente, é uma tendência, né, na minha opinião, que vem para acontecer. E aí a gente também, como empresas responsáveis, também entra naquelas. Né? Como é que a gente vai fazer para formar, né, a mão de obra, para ter acesso aos jovens profissionais? É o que a gente precisa pensar como coletivo de profissionais. Né? Como é que a gente faz, de repente, uma associação, uma briga, e vamos fazer, uma espécie de treinamento para novos profissionais, para eles poderem também começar a treinar, fazer alguma coisa, ter visibilidade das empresas, das organizações, é algo para se pensar também a nossa responsabilidade. Mas, enfim, depois a gente pode entrar em riscos, em regulações. Eu só quis entrar um pouco mais nesse debate sobre o que é IA, né, como que ela é possível entrar na nossa área, e os benefícios, né? Já dá para a gente usar muita coisa com inteligência artificial. Não vou dizer que eu estou usando, né? Mas vindo de empresa de tecnologia, vindo do setor de tecnologia, o potencial ele é imenso, ele é enorme. E aí vem o risco, né? Já encerrando aqui, o risco regulatório. Porque do jeito que está a regulação, né, a gente vai ser regulado pela ANPD, do jeito que está ainda, porque entra ali artigo 46, 47, cria os setores não regulados serão regulados pelo órgão coordenador central, tal, que é a ANPD, na proposta. Então, aí a ANPD risca de criar, porque o artigo 15 também abre a possibilidade de criar novas categorias de alto risco. Né? Se por alguma razão entender que relações governamentais é alto risco, a gente pode ser regulado, né? As empresas ou as consultorias também serem regulados, porque eles veem que a IA é um perigo, etc. Isso aí, Andrei. E com certeza as relações institucionais e governamentais estariam nesse grupo, né? Porque tudo a gente tem alto risco, né? Ou necessidade de compliance e conformidade, né? Mas desculpa, só eu fico pensando, mas quando a gente pensa o risco e a necessidade de regulação, a gente está pensando o risco à vida, o risco a um direito fundamental. Aqui o risco que a gente tem é o risco de você cumprir um NDO com o cliente e vazar uma informação confidencial, sabe? Justifica você ter toda uma carga regulatória com burocracia, né, que você vai ter que gastar, contratar um escritório de advocacia para fazer o compliance. Será que justifica, né? Não justifica, mas digo que pelo nosso estigma estaríamos lá, né? Sem sombra de dúvida. Então, é isso que eu estou me referindo. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre uma questão que sempre também paira sobre inteligência artificial, que é a questão das atividades humanas. Eu não vou nem falar de emprego, porque eu acho que nós estamos numa era que o emprego, no conceito tradicional, não faz mais sentido muito, né? Mas das atividades. Vários artigos aí falam que a inteligência artificial automatiza atividades, principalmente relacionadas à informação, que são atividades repetitivas, né? Que são possíveis de criar padrões e isso se repetir.
Mas, ao mesmo tempo, que é um pouco de um contrassenso, mas ela dificilmente substituirá atividades muito manuais na outra ponta, né? Muito manuais, com exceção do emprego não só de IA, mas de uma tecnologia muito mais complexa, que é uma convergência de tecnologias aí. Vou dar um exemplo, assentar azulejo. Assentar azulejo é um negócio que necessita de não tecnologia só de IA, mas uma tecnologia muito de robótica, né, e etc. Então, nós temos esses dois elementos. E, por outro lado, nas atividades mais complexas, né, onde requer estratégia, inteligência, como vocês dois mencionaram, não é o caso também de uma aplicação direta da IA, né? Tem uma dificuldade em relação a isso, quando as estratégias não são, obviamente, repetitivas, né? A necessidade de uma análise mais profunda, mais complexa, a IA tem um pouquinho mais de dificuldade de alcançar. Então, isso, portanto, nos coloca numa situação que a IA ajuda o ser humano nas atividades, entre aspas, aqui, menos inteligentes, que são repetitivas. E aquelas atividades mais inteligentes, né, no conceito tradicional da inteligência, a IA não está alcançando ainda, pode vir a alcançar no futuro, mas agora, nesse momento, ainda não. Eu queria um pouco essa análise de vocês em relação ao que vai acontecer no mercado e, obviamente, ao que nós estamos aqui estruturando como uma regulação no Brasil, porque, com certeza, o Congresso Nacional vai atuar nessa questão, inclusive, da atividade humana, porque vai tentar proteger, de alguma forma, né? Não sei se bem ou mal, mas, enfim, a atividade ou a segurança dos empregos ou das atividades humanas de uma forma geral. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ariela. Acho que um ponto essencial, pelo menos no momento que a gente está agora e que o Andrei tocou, é a supervisão humana. Né, mesmo para aqueles trabalhos, né, de monitorar, porque a gente tem um escopo, né, de valor. Então, a gente tem monitoramento, processamento, análise, né, construção de posicionamento, construção de cenários, comunicação e o engajamento propriamente dito, né, ali na defesa. Então, claro que, por exemplo, né, talvez monitoramento, processamento e uma parte de análise, ela acaba sendo mais operacional, né, que é o início da cadeia, que geralmente corresponde ao início, né, da profissão, né? Então, a gente geralmente tem estagiários e analistas, né, nesse momento aqui do escopo. Mesmo fazendo monitoramento, né, mesmo, por exemplo, vamos pegar o exemplo do DOU, né, ainda terá que ter uma supervisão humana. Será que deixou passar alguma coisa que eu não percebi? Né, que a máquina ali não conseguiu, né, me dar pelo treinamento, né, que o ser humano fez a ela, né, e todo o arcabouço ali de informações, né, por exemplo, eu como líder de área não estou segura, né, 100% em considerar em nenhuma supervisão humana, né, vai ajudar a pessoa a não ter que ela entrar no DOU, verificar sessão por sessão, fazer análise, 100%. Né, isso com certeza, né? Mas o que vem de resultado, pelo menos eu, né, aí estou falando eu como profissional e líder de área, ainda terá uma supervisão. Mesma coisa, né, em termos de relatórios, né, isso que o Andrei comentou, né, toda essa parte, né, de que tu faz o treinamento, conecta essas informações, né, já treina a IA, né, aquele sistema a desenvolver aquele relatório, né, da maneira como tu precisa. Por exemplo, a gente tem, né, diversas agendas, né, assuntos tributários, ambiente de negócio, gente, transformação digital, né, regulação do mercado financeiro. Cada tipo de relatório tem o seu objetivo, a sua construção, né, e o seu know-how ali. Então, treinar isso para já estabelecer esse relatório, por exemplo, né, as informações que a própria consultoria que a gente tem, né, nos fornece, né, a própria análise deles, e processar tudo isso, né, e pegar e transformar isso numa linguagem executiva, porque aí estou falando, óbvio, dentro de uma empresa, né, não adianta eu dar um relatório de 10 páginas para o meu CEO ler, que assim, né, ele não vai nem abrir. Né? Então, transformar isso numa linguagem, numa comunicação executiva, ainda vai precisar de uma supervisão humana, porque assim, eu quero saber o que eu estou enviando para o meu CEO ou para os meus diretores, né? Ou para o meu líder. Eu não vou automatizar isso, né? Só envia e eu nem fazer parte desse processo, só fazer ali no treinamento, né?
E tem questões, por exemplo, como o próprio também o Rodrigo comentou, do machine learning, né? Hoje, se eu for conversar com o meu CEO, eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu. Eu tinha uma one-on-one que eram 30 minutos. Atrasou uma reunião dele e ele me deu 10 minutos. E eu tinha 5 temas para tratar com eles. Um deles só era a regulamentação de IA, que poderia tratar em 1 hora. E, no final das contas, tratando de projeto de lei, né, ou de matéria legislativa, é chegar lá e falar assim, olha, tu precisa prestar atenção nisso porque tem uma alta probabilidade de aprovação. Ele vai me perguntar quanto. O que eu uso? Hoje eu uso um software, né, de inteligência e monitoramento legislativo que me dá exatamente o percentual de probabilidade de aprovação. Eu chego lá e falo, olha, tu tens que olhar essa matéria, esse projeto, porque está acima de 80% de probabilidade de aprovação. Pode mudar? Pode. Aí ele vai me pegar a segunda resposta. Quando? Porque se tem uma alta, quando que vai ser? É esse ano? Eu preciso olhar para o orçamento? Hoje, a IA, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né, ou coisa, ainda não me dá esse quando. Onde que eu vou correr isso? No meu trabalho de campo. No nosso trabalho, né, tradicional de conversar e entender, porque tem contexto político, né, tem uma coisa que pode até acontecer, não, tá, a probabilidade é essa semana, a gente conversou com todo mundo, no dia seguinte acontece, né, uma bomba ou um problema de relacionamento entre os poderes e tudo que estava previsto ficou para trás, não é mais prioridade. Né? Então, nesses momentos, né, e aí eu acho que vem também uma questão que a gente discutiu muito, e até mesmo em eventos, né, da própria TOTUS, né? Usar a IA porque está no hype e eu quero usar, tudo, na minha humilde, né, visão, é perda de tempo. Tem que ter ela é uma tecnologia de meio, tem um objetivo muito claro. O que eu quero com isso aqui? Qual que é o resultado que eu busco? Qual que é a entrega que eu quero para potencializar o meu trabalho e gerar valor também para a instituição ou quem eu represento e também para o país. Né? Então, sabe aquela brincadeira de TCC? Né? Qual que é o objetivo geral e os objetivos específicos? Né? Então, não sei se tem algum estagiário aqui, gente, não pule essa parte do aprendizado, porque ela é extremamente importante. Vou dar um exemplo. Nosso objetivo geral como área, que a gente transforma em fator de sucesso, é garantir que a TOTUS tenha voz na construção de políticas públicas que podem impactar, né, o seu negócio, seja ameaça ou oportunidade, o impacto de ameaça ou oportunidade. A minha prioridade vai ser sempre impacto, né, de ameaça com grau alto. Então, quem que pode me dar essa informação, né, quantitativa? Isso é a IA, mas ela precisa ser combinada também com o nosso trabalho de campo pela própria natureza do nosso trabalho. Então, uma coisa que a gente vem fazendo desde o início do ano é mapear todos os nossos processos da área. Todos. Desde assim, o que é o meu processo de monitoramento, o que é o meu processo de processamento, o que é o meu processo de análise, o que é o meu processo de construção de cenário, comunicação, né, engajamento. E, a partir desse mapeamento, qual que é o meu objetivo de entrega e o que eu posso potencializar aqui a celeridade, a produtividade e a competição utilizando a IA. A partir disso, é que agora a gente começa essa segunda fase, tá? Então, agora eu vou treinar uma agente de IA com essa finalidade. Mas sem tu entenderes, né, qual que é todo o processo da área, né, e sem ter um objetivo muito claro de entrega e onde eu posso usar, né, onde é capacidade, né, dali da máquina, né, mas onde eu tenho que ter uma supervisão humana, não vai sair muito no lugar e tu ainda corre um risco alto, né, de ter uma entrega que não está condizente com a realidade, né, e, né, a tua alta liderança tomar uma decisão com base nisso, que é o pior dos cenários, né. E aí, falando da parte de estratégia, eu entendo que aí o uso da inteligência artificial nesse campo é de compor, né, é de te ajudar, né, de estabelecer uma... Por isso que quando eu falei assim, o nosso olhar agora para a inteligência artificial é como ela pode fazer parte do time. Né? Então, assim, é quase que uma... Sabe aquela tua pessoa de confiança que tu vai, né, conversar? É exatamente isso, né? Mas, no final das contas, tu tens a visão crítica estabelecida, que isso a gente constrói com o tempo, de entender se aquilo que está te devolvendo faz sentido ou não faz sentido, é aquilo que tu queres, é aquilo que tu precisas. E eu acho que está aí o desafio para a nova geração que vem entrando, né? E a nossa responsabilidade. Como que a gente vai fazer? A IA tem potencial de substituir, ou ao menos de trabalhar grande parte dessa operacionalização,
como que a gente dá espaço, capacita e experiência para que esses novos entrantes tenham tempo suficiente de criar uma visão crítica ao ponto de supervisionar o trabalho da IA. Eu entendo que essa camada é agora o nosso desafio para que realmente consigam, né? E aí, num tempo em que a gente não tem mais, né, uma atenção, né, ali de muito tempo sobre alguma coisa, ao tempo em que, se não dermos, né, um vídeo de 10 segundos com um passo a passo, né, um manual de 1, 2, 3 passos, né, não se consegue. E aí eu estou falando muito pela experiência que meu próprio marido traz em sala de aula, né, existe uma dificuldade enorme. Sabe aquele processo, de novo, vou remeter ao TCC, que tu ia traçar, esse é o meu objetivo, esse é o meu objetivo específico, essa é a minha questão de pergunta. Agora eu vou para a biblioteca varrer como que eu vou chegar lá. Esse como eu vou chegar lá, hoje, o que a gente está vendo, né, pelo menos ali dentro, né, e aí eu sou líder de formação de talentos, né, lá da Brascom, e a gente discute muito isso. Existe, né, um problema muito grande justamente dessa construção. Né, se não for dado passo a passo em 3 passos, né, em um vídeo de 10 segundos, né, esse debruçar e essa construção hoje nos nossos novos entrantes está sendo muito difícil. Né, e eu acho que a gente tem, né, e eu acho que a inteligência artificial vem para um lado, né, trazer todos esses pontos e benefícios, mas a gente, como o próprio Andrei falou, como profissionais, a gente tem essa responsabilidade de entender como que a gente vai colocar esses novos entrantes para fazer parte de todo esse processo e não serem excluídos. Perfeito. Andrei, rapidinho, depois eu quero comentar aqui algumas perguntas que estão sendo feitas. Por favor, se você puder dar a tua contribuição aí. Não, excelente pergunta. E eu me canso de ficar impressionado como a inteligência artificial está avançando. Eu várias vezes falei, não, isso aí não vai. E a coisa avança de uma maneira, né? Não tem nada de inteligente. Eu falei aqui para vocês, é estatística, mas o negócio avança, funciona e ajuda. E é impressionante. A gente tem que ser sempre cético. Né? Eu também não abro mão do monitoramento ali. Eu monitoro tudo na unha. Não tenho. No meu dia a dia, se eu for ver o que eu uso mesmo de IA, é quase nada. É o HealthGov clássico, tradicional do tradicional, mas quando a gente olha o avanço da IA e o que é possível, por exemplo, o monitoramento. Eu não sei se a gente vai ter daqui a 5, 10 anos empresas que vão fazer aquele mar de gente de monitoramento. Isso aí eu acho que o futuro é de HealthGov Tech. Vai ter as HealthGov Techs, não sei, essas empresas que já fazem monitoramento automatizado, com IA. Por exemplo, cada vez mais a gente está aprimorando, e todo mundo usa em reunião, a IA que faz o resumo, não sei o quê. Pô, você colocar um agente de IA para monitorar comissões, reunião da comissão de ciência e tecnologia, pô, põe lá, monitora, faz o resumo, manda o resumo no formato que eu quero, executivo, XPTO, leitura de DOO, monitoramento de portais, sites, etc. Pô, isso tudo é possível ser automatizado. Então, assim, olhando para isso, mesmo as empresas de relações governamentais, eu acho que precisam olhar e fazer um planejamento estratégico, 5, 10 anos, falar, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou aguentar competir? Quanto que eu pago de salário? Quanto que a HealthGov Tech paga de nuvem? Entendeu? É muito mais barato do que o que eu tenho que pagar de salário, formar, perder mão de obra, não sei o que lá. Será que eu vou sobreviver? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a minha vantagem competitiva, comparativa? Onde eu vou agregar valor? E aí eu acho que nesse nicho vai ser muito possível de ser automatizado. Agora, quando a gente vai para análise, e aí tem todo o filé do HealthGov, né? Que quando você começa a progredir na carreira, você começa a descobrir que poxa, vamos fazer análise, vamos analisar o risco. Né? Se eu sou da empresa, poxa, beleza, eu tenho informação externa, mas eu tenho a informação interna também. Vamos fazer o deep dive no business, entender o negócio, entender o risco, entender, sabe, para onde vai a empresa, a estratégia, e a partir dali eu fazer a empresa, a organização pública, pode ser do setor público ou privado, e dali eu fazer a conexão, né, com o que o mundo lá fora está acontecendo, com a tendência regulatória, para onde o mundo está indo, e eu conseguir me adiantar,
né, aos riscos, ou criar campanhas e agendas positivas, ou reposicionar a empresa, ou criar uma campanha de narrativa, ou criar uma estratégia de engajamento, seja com o Congresso, seja com a sociedade civil, seja com a academia, isso aí, IA nenhuma no mundo vai fazer isso aí. Isso aí eu duvido. E se vier a fazer, vai ser muito limitada. Eu já paguei minha língua várias vezes, pode ser que eu pague de novo, né? Mas, enfim, porque o grau de criação, de necessidade de inventividade e de cruzar variáveis com uma maneira não mecânica, porque a IA ela não olha para frente, a IA ela olha para trás, que eu falei para vocês, é estatística. Então ela vai, a partir de tudo que aconteceu para trás, ela vai fazer e vai te trazer uma projeção. Mas o que a gente precisa, as organizações, o HelGov mesmo, as relações institucionais e governamentais, é olhar para frente, é cruzar cenários, variáveis, ou criar cenários a partir de estratégias. Isso aí, mas assim, esse profissional, né, ou esse conjunto de profissionais, esse departamento, essa consultoria, vai precisar usar a IA para pensar mais rápido. É indispensável você conseguir, porque, por exemplo, eu não vou conseguir ler tudo que é relatório, eu não vou conseguir monitorar tudo que é parlamentar, eu não vou no mesmo dia, mas se eu tiver uma ferramenta que consegue me trazer isso, eu consigo refinar o meu pensamento muito mais rápido e ter a possibilidade de propor uma estratégia, uma ação e pôr ela em prática muito mais rápido, muito mais efetiva, muito mais assertiva. Então, eu acho que é fantástico, né? O cenário que a gente pensa é fantástico, os desafios são enormes, né? Mas vai ser muito bacana, né? A gente viver um novo mundo aí impulsionado pela inteligência artificial, também nas relações governamentais. Legal, Andrei. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, jornalistas fazem, né, que é o pinga-fogo. Tenho várias perguntas aqui, vou tentar responder o máximo possível de uma forma mais objetiva. Então, eu vou fazer a pergunta, a Ariela você responde de forma objetiva e o Andrei a mesma pergunta de forma bem objetiva, né? Uma questão que foi colocada aqui é a regulamentação da inteligência artificial. Ela deve adotar uma abordagem mais setorial ou mais generalista na visão de vocês? Ariela, por favor. Principiológica. Principiológica, nem mais setorial. objetiva do que isso eu não consigo ser. Perfeito. Andrei. A inteligência artificial e a regulação da IA não vem no vácuo. A gente já tem leis, já tem regulação, então a questão é qual é o risco que a regulação vai endereçar que ainda não está coberto. Então, quando a gente vê os reguladores setoriais, já está tudo coberto. Está tudo coberto. Você já tem regulação, já tem regulador, já está tudo funcionando. Para que criar mais um, né, dispositivo? E ela é muito transversal. Assim, ela é transversal, mas os riscos, né, e as medidas de mitigação para cada risco vai ser muito contextual. Então, a saúde vai ter riscos específicos da saúde, da aplicação, né, de IAs para a saúde, que vai ser completamente diferente da mineração, que vai ser completamente diferente da logística, que vai ser diferente de gestão de semáforos em municípios e que vai ser diferente de produtos para o consumidor, que todo mundo já tem o seu regulador, né, e a coisa funciona, mas todo mundo vai ter que ter um olhar flexível, com uma regulação específica. Daí você criar um framework geral, obrigar todo mundo a fazer a mesma medida de mitigação, relatório de avaliação de impacto, que tem que ter isso, isso e aquilo, todo mundo, tratar todo mundo da mesma maneira, você vai criar uma burocracia. Tudo bem, você pode fazer, o Congresso pode sancionar, né? Mas você vai criar uma burocracia tal que, no final do dia, vai trazer segurança jurídica para o cidadão, né? Ou para a proteção da vida, ou direitos fundamentais? Vai. Ou vai trazer custo para as empresas, mais burocracia, a gente vai ter que contratar um escritório de advocacia, fazer conformidade, fazer papel, relatório para mandar para mais uma agência regulatória. Então é o que a gente tem que pensar, né? O que é mais efetivo para o Brasil? Do custo Brasil, do IOF, né? Vamos lá, vamos criar mais custo para o setor privado brasileiro, né? Fazer conformidade. A bandeira é legítima, mas a gente precisa pensar em termos de pragmatismo e de eficiência, se é o melhor caminho ter uma regulação geral. Eu acho que é a setorial. Então, a segunda pergunta é exatamente nessa linha, né? Como assegurar que algoritmos utilizados nos processos, né, de elaboração de processos governamentais não reforcem desigualdades e vieses, e quais são as medidas de auditoria ou fiscalização disso,
Eu acho que até cabe aqui uma observação, que, claro, como a gente trabalha com probabilidade, o viés ele é óbvio, né? Aliás, ele é óbvio não só no cálculo da estatística, mas ele é óbvio no nosso comportamento humano, né? A gente é enviesado o tempo todo, né, em função das informações que a gente acessa, né? Se eu acesso mais um tipo de informação, a minha perspectiva de avaliação de análise é uma. Se eu acesso outra, a minha perspectiva é outra, né? Se eu acesso várias, provavelmente eu tenho alguma coisa um pouco mais múltipla. Então, tem algum modelo para que se assegure essa falta de enviesamento ou de tendência hoje na regulação? Na IA, desculpa. Acho que, assim, talvez o André consiga responder melhor essa pergunta do que eu, mas eu entendo que tudo começa na questão dos dados, né? Assim, do quais os dados nós estamos colocando, qual é o contexto necessariamente, né? Então vou dar um exemplo, né? Estava conversando com o meu VP de plataformas, ele comentou: eu pedi, né, para uma IA em uma plataforma me gerar um vídeo, né, de uma pessoa jovem olhando um celular, e entregou um homem branco de olhos claros olhando o celular, sendo que a gente está num contexto brasileiro. Como que ela foi treinada? Quais foram os dados colocados ali? Qual foi o papel da supervisão humana? Né? Então, acho que também tem uma questão, né, da própria rastreabilidade, né? Ter a capacidade, né, aquela instituição, aquele modelo, ter a capacidade de ser rastreado, né, em cada tomada de decisão, justamente para poder ter a questão ali de ser auditável. Né? Então, acho que esses dois aspectos, né, pelo menos, esses dois aspectos têm que ser muito bem olhado, né, e com muito cuidado. Legal. Andrei. Eu acho que tem duas respostas. Tem a resposta técnica operacional das empresas. Isso aí é possível, seja por reforço, enfim, mesmo modelos mais complexos, que são muitos dados, que não dá para você abrir, auditar, muitas variáveis. O pessoal começa a fazer treinamento por reforço, né? Colocar as fotos com diversidade, com não sei o quê. Mas isso é operacional. Operacionalmente, sempre é possível você ter uma ou outra técnica e avançar. Ou usar uma própria IA para ajudar a monitorar. Isso aí a gente já faz desde 2018, o mercado. Tem inteligências artificiais que ajudam a monitorar outras inteligências artificiais para ver se tem viés, etc. Você calibra ela, um machine learning que eu falei lá atrás simples, você calibra para ver o viés que você quer que ele fique monitorando. Ele monitora tanto, aí você bota ele para monitorar uma rede social, uma inteligência artificial, que a gente chama de rede neural, essas mais complexas, que igual a generativa, que é muito dado, muita informação, e não dá para você abrir ali, você vai auditar, você não vai entender nada. É muita variável cruzada que o ser humano não consegue entender. Então, você monitora o input e o output, a entrada de dados, a saída com as decisões, e a IA fica monitorando ali para ver se tem disparidade, sei lá, na concessão de crédito, né, se tem, e aí você calibra, eu quero ver se tem disparidade de mulheres, de gênero, né, de bairros, socioeconômico e tal. Ok, essa é a parte técnica. Agora, na parte regulatória, gente, para que a gente precisa de uma legislação e de uma autoridade para regular viés? Viés é o quê? É o tratamento de que tipo de dado? Pessoal, a gente não tem uma lei, uma chamada LGPD, Lei Geral de Dados Pessoais? A gente não tem uma autoridade, ANPD, que cuida de dado pessoal, que cuida de viés, que cuida de... Gente, o que a NPD está fazendo que... Entendeu? Eu acho que a questão não é ir no Congresso pedir mais uma regulação e mais um regulador. Que se alguém está preocupado com questão de viés e regulação de uso de qualquer tecnologia, né, seja manual ou inteligência artificial, está aí a NPD. É a atribuição da NPD. Regular isso aí, gente. A gente não precisa criar mais custo, mais estrutura, mais regulação, mais burocracia. Então, todo o tema de viés está no arcabouço, né, dentro da alçada da NPD para ser regulamentado.
Então, é uma questão da gente promover esse debate, como é que a gente avança, aí como é que vai fazer, né? Como é que vai estruturar isso para não ter custo. Né? Tem que ter custo, mas, ao mesmo tempo, proteger direitos fundamentais, né? A questão da não discriminação. Tem todos os princípios da LGPD, enquadram muito bem qualquer desvio de viés, de preconceito. Isso aí está muito claro na LGPD. Então, é uma questão de trabalhar, não importa a tecnologia. Seja machine learning ou Excel, né? A NPD está aí, a LGPD está aí para evitar que a gente tenha viés e que tenha prejuízo a direitos fundamentais. Ponto. Isso é lei, tá? Temos que respeitar e a NPD tem que regulamentar. Ponto. A inteligência artificial é só a tecnologia que eventualmente vai ser usada. Uma última questão aqui que eu acho importante considerando aí a velocidade, né, da inovação, principalmente nos Estados Unidos, China, enfim, outros países, como que o Brasil, se é o caso, e como, né, do Brasil estruturar uma regulamentação que possa proteger a economia nacional, garantir segurança, sem que o potencial inovador nacional seja sufocado de alguma forma. Vocês visualizam isso? Ou isso é um mercado globalizado, aberto, e não cabe esse tipo de proteção? Né? Queria ouvir um pouquinho vocês quanto a isso. Mundialmente falando, e aí especificamente, né, em polos já conhecidos como Estados Unidos e União Europeia, a gente tem dois modelos, né, de regulamentação, que Estados Unidos não dá para falar de regulamentação, para a União Europeia, né, ela vamos, né, fazer a regulamentação e olhando, né, o que acontece a partir disso. Os Estados Unidos deixa tudo aberto e a gente vai lidando com o que vier. Particularmente, eu vejo que a gente tem que ter um meio termo, né, e uma constante evolução. Né? Quando eu comentei do princípio lógica, é neste momento que a gente está entendendo ainda, né, esses potenciais, né, e tudo mais, ter uma regulamentação principiológica e ter aberto de forma constante o diálogo entre, né, os nossos órgãos públicos, a sociedade, setor privado, né, terceiro setor, para ir aprimorando, caso necessário, com esse passar do tempo, né, e vendo onde especificamente que é a prioridade em a gente se debruçar na discussão. Justamente até por conta dessa velocidade, né, esse dinamismo que a IA generativa acabou trazendo nesse sentido. Então, hoje o meu olhar é esse, assim, né? A gente começa, mas de forma escalonada, né? Se a gente já tentar fazer algo muito restritivo agora, né, com uma regulamentação pesada, primeiro, aquilo que eu falei, já corre o risco de nascer defasada, porque em 6 meses tudo pode mudar. E aí a gente sabe que todo o processo de construção de uma regulamentação pode durar anos, né? O próprio PL 2338 é de 2023, né? E tem anteriores a ele. Né, e a gente está na avaliação da segunda casa, né, ainda vai ter que voltar para o Senado, para depois sanção. Né, derrubada de veto, todo aquele processo que a gente já conhece, né, sendo que a tecnologia leva 6 meses para mudar tudo. Então, esse processo de escalonamento, escada por escada, com uma abertura constante desse diálogo e participação de todos, eu entendo que, neste momento, pelo menos, né, poderia ser essa via. Perfeito. Andrei. A pergunta é muito boa. Eu acho que o tema, e felizmente, né, o tema da soberania começou a entrar na pauta, e tem que estar, né? Mas soberania pressupõe estratégia, né? Estratégia nacional, estratégia de país. E a gente precisa discutir o que a gente quer ser quando crescer, né? Na era da inteligência artificial. O mundo, eu gosto de falar, a gente não vive a 4ª etapa da Revolução Industrial. A gente vive uma revolução digital, que está mudando tudo. Está mudando tudo. Inclusive as relações geopolíticas. E aí a questão é, como é que o Brasil quer se posicionar nisso? A gente vai desenvolver IA de base? Eu já falei que, no passado, aí é como a gente paga a língua. No passado eu falei que não, que a gente jamais ia conseguir desenvolver um LLM nosso, porque para desenvolver um LLM você gasta entre 500 milhões de dólares a 1 bilhão de data center, capacidade de processamento. Esse era o custo. Aí veio o DeepSeek lá na China e desenvolveu, né, um modelo com um LLM deles lá, gastando 5 milhões de dólares. Né? Eu estava conversando com um colega do CERPRO, o CERPRO já está desenvolvendo o LLM dele. Então, assim, é possível a gente desenvolver tecnologia.
mas e sobretudo aplicada, né? IA aplicada ao agronegócio, IA aplicada à mineração, IA aplicada a petróleo e gás, IA aplicada à saúde, exportar esse tipo de aplicações, de tecnologia, fortalecer os setores que o Brasil tem vocação, né? Então, assim, é uma discussão estratégica que a gente vai discutir soberania, a gente vai discutir nesse contexto, né? Como é que a gente faz para ser mais competitivo, mais resiliente, né? E não só ficar falando de regulação, temos que regular, até porque na ABS a gente defende que o Brasil tem que ter uma soberania digital competitiva. Quando a gente olha o mundo da tecnologia hoje e da computação em nuvem, né, com a internet, o que acontece? Para eu ser competitivo como empresa, eu preciso ter acesso às tecnologias que estão se desenvolvendo no mundo inteiro. Então, por exemplo, uma solução que nasceu de prevenção de fraude, que nasce em Israel, por meio da computação em nuvem, eu posso ter acesso a essa solução em 1 semana, 2 dias. Né? Ao passo que, se me privar, restringir o acesso a esse tipo de tecnologia estrangeira, eu perco competitividade no mundo de hoje. Né? Então, é importante a gente ter uma posição pragmática, não restringir o acesso à tecnologia estrangeira, mas ter uma discussão estratégica, quais são os setores que a gente tem que fortalecer, né? Quais são as empresas, os ramos, né? O que a gente tem que ter no Brasil. Data center, por exemplo, é um debate. Semana que vem eu vou estar na Câmara discutindo data center. É um absurdo do ponto de vista de estratégia de país e de resiliência a gente pensar que a gente depende de 60% de tratamento do exterior. Né? Aí eu não estou falando que eu vou limitar o tratamento para ser aqui no Brasil e obrigar a ser aqui, mas eu vou ter que criar condições para que as empresas investam mais em data center aqui no Brasil. Né? E não é só IA, o data center, poxa, a importância disso, eu vou processar um pagamento no supermercado, isso passa no data center, né? Vou fazer uma videoconferência, isso precisa passar por um data center, vou fazer uma transação bancária, né? Passa por um data center. Então, é muito importante. É a estratégia do século XXI que a gente tem esse tipo de coisa. Então, é muito bom que a gente tenha debatido, estamos começando a debater isso, para alavancar, né, o Brasil pensar de maneira estratégica no médio e longo prazo. O que a gente quer fazer, aonde a gente quer estar daqui a 20, 30 anos, e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. Legal. Esperamos que não seja no Paraguai, né, os data centers, né? Nada contra os nossos irmãos queridos, né? Eu sou paranaense, vizinho, mas esperamos que esses venham para cá, né? Com investimento estruturado do setor privado. É esse que é a grande questão. Muito bem, finalizamos aqui a nossa conversa hoje sobre inteligência artificial. Agradeço demais, Ariela e Andrei, a toda essa aula aqui. Para mim foi uma aula fantástica sobre todas essas pontas, né, que estão relacionadas com a inteligência artificial. Eu sempre digo, não se constrói setores, não se desenvolve coisas sem inteligência e sem dedicação e esforço. Né? Não adianta achar que a foto do sucesso do Instagram é que vale. Né? O que vale é a transpiração. Né, nesse processo, e ainda na IA temos que transpirar, né, e muito. Não somos só nós, me parece, né, acho que é o planeta todo que está precisando fazer isso. Então, eu acho que é fundamental esse debate. Vocês contribuíram muito aqui para nós e para o nosso país, né, e agradeço demais o tempo, a paciência de vocês aqui conosco. Antes de finalizar, eu queria já antecipar aqui, chamando o Márcio Coimbra, que vai conduzir o segundo painel, e pedir primeiro que a gente se posicione aqui para uma foto e uma salva de palmas, por favor, a todos eles. Obrigado.